Olá, eu sou a professora Maria Luísa e nessa aula sobre o sistema endócrino a gente vai falar então sobre tireoides e adrenais, começando então com a tireoide. A tireoide ela é uma glândula, assim como a maioria dos tecidos, a maioria dos órgãos endócrinos, né? E esse órgão, anatomicamente falando, ele envolve então a traqueia. Então vamos pensar aqui comigo, tá? Ó, vou mostrar aqui o meu gogó para vocês, meu gogó avantajado, tá? Então, a gente tem o pomo de Adão, né, que a gente chama, o pomo de Adão. E aí, logo abaixo dele, a gente vai ter, então, a tireoide envolvendo a nossa traqueia. Vocês podem perceber, ó, por exemplo, agora que eu tô colocando a mão aqui, né, na região de laringe, traqueia, eu posso perceber a vibração das minhas pregas vocais falando aqui para vocês. Eu já sou uma pessoa que fala bem alto, então as minhas pregas vocais vibram bastante. E é bem nessa região, abraçando a região da traqueia, que a gente vai ter então a tireoide, que é uma glândula em formato de borboleta, abraçando então a traqueia. Então, por isso que quando a gente vai no endocrinologista, se a gente está com alguma desconfiança de ter algum problema na tireoide, o endocrinologista ele vai apalpar. Eu não consigo dizer para vocês exatamente como é que eles conseguem sentir exatamente a tireoide, tá? Mas tem como sentir. Agora, senão eu vou tossir aqui na frente de vocês. Enfim, a tireoide é importante agora a gente acertar algo que diferencia quem tem um conhecimento um pouquinho maior de quem tem um pouquinho menos de conhecimento na área da saúde, que é falar assim, ó, se você tem um problema na tireoide, você não fala que você tem tireoide. Quais são os teus problemas de saúde? Alguém pergunta para você. Aí você fala, eu tenho tireoide. Graças a Deus você tem tireoide, que bom, né? Isso é muito importante, é um órgão, o seu organismo, você tem que ter tireoide, né? Então, eu tenho um problema, eu tenho uma disfunção na tireoide. Essa é a maneira, a nomenclatura, o jeito correto da gente apresentar essa situação, tá? E a tireoide é a glândula que vai secretar os hormônios tireoidianos, né? Então, os hormônios tireoidianos, eles fazem uma gama de funções que tem como objetivo regular o metabolismo, certo? Então, quando a gente tem essas doenças, essas disfunções na tireoide, a gente vai chamar de hipo ou hipertireoidismo, dependendo se essa disfunção é para o aumento da função tireoidiana ou para a sua diminuição, tá? Na tireoide, a gente vai ter dois lobos. Lembra que eu falei para vocês que ela parece assim tem um formato de borboleta? A gente vai ter o lobo direito e o lobo esquerdo, que não vão ter grandes diferenças entre si, conectados por uma região chamada istmo. E na parte posterior das tireoides, nós teremos ainda mais 4 outras glândulas chamadas paratireoides, que compõem um órgão separado das tireoides, tá? Então, a gente tem as paratireoides acopladas nesse tecido tireoidiano. Se a gente for olhar a histologia do tecido tireoidiano, a gente vai ver que é um tecido separado em folículos, organizado em folículos. O que isso significa? Significa que eu tenho regiões delimitadas por uma barreira celular. Vamos pensar assim, ó. É como se a gente tivesse um círculo de células parafoliculares, que são as células da tireoide, contendo uma substância gelatinosa no seu meio, no seu interior. Essa substância gelatinosa a gente vai chamar de coloide, ou coloide tireoidiano. Então, as células foliculares, elas vão conter o coloide.
tá? E o coloide mais as células foliculares a gente vai chamar de folículo tireoidiano. Os hormônios tireoidianos T3 e T4 são chamados assim devido à quantidade de iodo presente nesses hormônios, na estrutura molecular desses hormônios. Vejam que aqui eu estou falando de iodo, é o iodo mesmo, lá da tabela periódica, tá? Então, a gente tem esse iodo presente nesses hormônios para que eles executem da maneira adequada suas funções, regulando o metabolismo, tá? Então, o T3 é a triiodotironina. Tri de 3, né? Iodo, 3 iodos, tironina, tá? Como eu disse para vocês, no sistema endócrino, todos os nomes têm a ver com alguma característica daquele hormônio. O hormônio T3 é o hormônio ativo, é a forma ativa, é a forma que vai desempenhar as funções de regulação do metabolismo de carboidrato, lipídio, proteína, reações anabólicas, reações catabólicas. Esses hormônios, então, essa atividade tireoidiana é essencial para o desenvolvimento, seja para o desenvolvimento embrionário, seja para o desenvolvimento ao longo da vida, tá? E a atuação de todos esses hormônios vai ser fundamental, então, para que eles ajam nas suas células-alvo, e essas células-alvo elas estão espalhadas por todo o organismo. Então, não existe assim um local de ação para o hormônio tireoidiano em si. A tireoide ela vai produzir o hormônio e ele vai se difundir por vários outros órgãos, né? Vai alcançar vários outros órgãos para regular o metabolismo celular nesses órgãos. A tiroxina, ela é o hormônio tireoidiano que tem 4 iodos, tá? Daí a gente não fala tetra iodotironina, talvez pudesse até falar, né? Mas a gente chama de tiroxina. E ele é um hormônio mais duradouro. Por isso que muitas vezes, quando a gente quer saber como que tá a quantidade de hormônio tireoidiano no plasma, a gente vai acabar pedindo mais, né, verificando mais o T4, porque ele é um hormônio mais duradouro, ele vive mais, ele é menos degradado, ele demora mais tempo para ser degradado quando ele está no plasma. Mas assim que esse hormônio chegar na sua célula-alvo, que pode estar no organismo inteiro, ele vai se converter a T3, para assim poder executar suas funções. O T3 e o T4 são produzidos e liberados pela tireoide a partir de estímulos hipotalâmicos e hipofisários, como a gente viu para os outros hormônios até agora. O TRH hipotalâmico, então, vai estimular a produção de TSH na adenohipófise e o TSH, por sua vez, vai estimular a produção de T3 e T4. Quando a gente faz a dosagem, vejam, né, isso não tinha falado ainda para vocês, né? Por que a gente não dosa hormônios hipotalâmicos, né? A gente só dosa geralmente TSH, T3 e T4, é super comum a gente dosar nos exames de rotina. Por que a gente não dosa hormônios hipotalâmicos? Vejam que o hipotálamo está muito próximo da hipófise, né? Ele não é um hormônio, os hormônios hipotalâmicos, eles caem numa circulação sanguínea local, eles não caem na circulação sanguínea periférica, para que a gente dose aqui no braço e consiga achar o hormônio hipotalâmico. Inclusive, se a gente encontrar o hormônio hipotalâmico na circulação periférica, algo não está certo, né? Porque esse hormônio deveria estar contido lá na região do encéfalo. Tá? Então, mas o TSH, ele precisa, os hormônios da hipófise, eles precisam atingir seus órgãos-alvo, suas glândulas-alvo. Por isso a gente consegue encontrar eles na circulação sanguínea, tá? Muito importante, um ponto que eu trouxe aqui para vocês, que a gente não tinha falado até agora, que é a retroalimentação negativa, ou então também chamada de feedback negativo. Acredito que aqui nas nossas aulas eu use mais o termo de feedback negativo, que é o que eu estou mais habituada a falar. Mas se a gente fosse traduzir para o português, seria retroalimentação negativa. O que isso significa? Significa que o eixo hipotálamo
hipófise e glândula, ele é regulado, a produção hormonal é regulada pelo próprio produto. O que isso quer dizer? Significa que quanto mais hormônio da glândula alvo eu tiver, no caso aqui T3 e T4, esse hormônio T3 e T4 em altas quantidades inibirá a produção de TSH, por exemplo, tá? Por quê? Porque ele vai sinalizar para a hipófise dizendo assim, olha, já produziu o suficiente, já tem quantidade suficiente, a tireoide não precisa mais de estímulo, ela não precisa mais ser estimulada, já atingimos o que nós gostaríamos. Então já tem T3 e T4 o suficiente, pode parar de produzir TSH. Isso é a retroalimentação negativa, é quando o produto vai inibir o seu estímulo, tá? E eu falei para vocês que o iodo é fundamental, então, para a produção dos hormônios tireoidianos, e o iodo ele é encontrado, a gente precisa adquirir ele através da alimentação, né, já que é um elemento químico, e as principais fontes de iodo na dieta são os frutos do mar. Mas vocês podem pensar comigo que nem todo mundo tem a possibilidade de se alimentar em fartura de frutos do mar. Para evitar, então, problemas de disfunção da tireoide, o sal, que é um alimento consumido por todos, vamos dizer assim, né? Todo mundo consome sal, mesmo que em quantidades pequenas. Ele é acrescido de iodo para garantir que mesmo a população que não tem a oportunidade de se alimentar de frutos do mar não seja carente em iodo. Então, por isso que o sal, lá no rótulo do sal, está escrito sal iodado. É uma suplementação para evitar disfunções na tireoide. E em relação à síntese desses hormônios tireoidianos que levam iodo na sua composição, a gente vai ver então que a célula folicular ela vai produzir o T3 e o T4, tá? A partir de um aminoácido. Lembra, o aminoácido é a unidade estrutural das proteínas, é a unidade primordial das proteínas. E esse aminoácido aqui, nesse caso, vai ser chamado de tirosina. Essa tirosina vai, então, ser o arcabouço para a produção dos hormônios tireoidianos. É como se a gente estivesse fazendo, tá? De uma maneira bem superficial de falar, né? Só para ilustrar para vocês. É como se a gente estivesse pensando em fazer um colarzinho de contas. É como se o fiozinho do nosso colar fosse a tirosina. E aí o que eu for colocando de miçanga, de enfeites nesse colar, vai ser o restante lá, o iodo, as outras partes da molécula dos hormônios tireoidianos, tá? Então, essa tirosina vai ser super importante para formar a proteína inicial. Essa tirosina, aminoácido, né, vai formar a proteína inicial para produzir os hormônios tireoidianos, que é chamada de tireoglobulina. E na tireoglobulina, então, vão sendo adicionados iodo, moléculas, átomos de iodo nessa tireoglobulina até formar o T3 e o T4. Esse T3 e T4, eles podem ser liberados, secretados para a circulação sanguínea, conforme a necessidade, ou eles podem ser armazenados no coloide. Então, o coloide nada mais, nada menos é do que um armazenamento de hormônios tireoidianos para que a gente tenha uma secreção constante desses hormônios ao longo do dia para regular o nosso metabolismo. É isso então, até a próxima parte da aula. Até mais!